Fala, meus filhos, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui o professor Leonardo Carrasco e dando continuidade ao nosso conteúdo de Fisiologia Humana aqui do curso Carrasco e Jones, do material extensivo, do material número 1 que vocês receberam. Nós iremos trabalhar nesta aula de hoje um tema importantíssimo também para o vestibular, que é um assunto que está totalmente associado ao sistema circulatório, tá bom? Que é o assunto do sistema excretor, que alguns autores conhecem popularmente como sistema urinário. Iremos trabalhar nesta primeira aula, gente, e no segundo vídeo complementar, apenas a parte anatômica e funcional do sistema excretor humano, beleza? E nas próximas aulas, nas aulas de complementação da próxima semana, nós iremos trabalhar o assunto de sistema excretor relacionado aos animais. Então vejam só, excreção, como o próprio nome já diz, é um processo metabólico que se responsabiliza pela liberação de substâncias tóxicas ou substâncias em excessos que você tem no corpo humano. Por exemplo, nós somos metabolicamente seres que efetivamos na prática o processo heterotrófico de catabolismo, ou seja, tudo aquilo que você consome pela sua alimentação, ela vai passar naturalmente por um processo de quebra a fim de que você gere energia. Só que como o nosso corpo ele é muito versátil no consumo alimentar, vez ou outra você acaba absorvendo substâncias em excesso. E esses elementos químicos em excesso, eles vão começar a passear pelo nosso sistema circulatório, que alguns autores conhecem como sistema cardiovascular. O que vai acontecer? Toda substância em excesso, quando não é retirada da espécie humana, acaba se convertendo naturalmente num elemento tóxico. Então a única forma de você filtrar essas impurezas, filtrar esses materiais orgânicos e inorgânicos que nós encontramos em grande percentual, que não fazem mais uso para a nossa espécie, a única maneira de você coletar isso e colocar para fora é a partir do sistema excretor. Então, no final das contas, qual a conclusão que a gente chega? A nossa excreção, gente, ela tem a funcionalidade de permitir o equilíbrio corporal com relação a tudo aquilo que você bebe e consome através do processo de alimentação. Então, quando você consome alguma partícula nutricional e algo nessa partícula nutricional não se encontra desejado para a nossa espécie, você vai colocar para fora através do processo natural denominado de depuração. E a depuração, que é popularmente a limpeza que você faz, é funcionalidade da nossa excreção. Detalhe importante, quando a nossa depuração se efetiva na prática, gente, naturalmente o nosso corpo ele vai promovendo o seu equilíbrio funcional. Ou seja, aquilo que você consome será aproveitado metabolicamente, uma parte você vai reservar e aquilo que está em excesso ou faz mal você vai colocar para fora. Isso a gente chama de processo de homeostase. Outra coisa importante, gente, a nossa excreção ela está totalmente associada ao nosso plasma sanguíneo. Por quê? Porque, por exemplo, quando você faz a quebra de carboidratos de grande porte como amido, esse amido inicialmente será quebrado em uma partícula menor, denominada de maltose. No futuro próximo, lá no intestino fino, essa maltose ela será quebrada em glicose. Quando a glicose passa para a corrente sanguínea, essa glicose, minha gente, ela vai começar a passear pelo plasma cardiovascular. E esse plasma, que é a substância líquida que você encontra no sangue, ela será concentrada em vários elementos químicos que nossas células vão aproveitar. Quando o nosso plasma fica altamente concentrado naquilo que não serve ou fica altamente saturado, a maneira de você excretar, colocar para fora, é a partir do sistema urinário. Isso é o trabalho de depuração que gera a homeostase e também o nosso equilíbrio hídrico. Ou seja, o nosso corpo, galera, coloca isso na tua mente. O nosso corpo ele é formado metabolicamente por aproximadamente 70% de água. Quando a água ela começa a decrescer na espécie humana, você passa por um metabolismo de regressão da espécie. Ou seja, naturalmente as reações químicas elas começam a decair. Mas quando o nosso corpo tem um maior percentual de água do que naturalmente você aceita, é necessário que o nosso corpo elimine esse excesso. E essa eliminação também acontece através do sistema excretor. Isso a gente chama na biologia. E obviamente que nós iremos complementar de maneira mais aprofundada nas próximas aulas de controle hídrico. Perfeito? Agora, para que vocês entendam como acontece essa depuração, essa limpeza, essa produção de urina e excreção através da micção natural, eu quero que a gente estude um pouco sobre a anatomia da excreção humana. Para começar, minha gente, nós temos dois órgãos importantes que ficam aqui, ó, na parte posterior do nosso organismo.
aqui na região das costas, na parte inferior das costas, praticamente em contato com a coluna vertebral, que são nossos famosos rins. Observa, rim esquerdo e rim direito. O que vai acontecer? Essas duas estruturas daqui, gente, são justamente elas que fazem o processo de depuração do nosso sangue, ou seja, toda a limpeza do material sanguíneo, todo o processo de infiltração do sangue para a produção de urina acontece através do sistema renal, através de dois rins que nós encontramos aqui na parte posterior do nosso corpo. Detalhe, minha gente, os rins, para que eles consigam efetivar esse processo de filtração e fabricação de urina, eles são formados internamente por um conjunto de filamentos celulares que a biologia chama de néfron. E nas próximas aulas a gente vai trabalhar com profundidade como essa estrutura funciona metabolicamente. Mas o que eu quero que você fixe como informação básica? O néfron, que é este longo filamento que nós temos aqui, ó, em tamanho macro, fica na parte interna dos rins em grande quantidade. É justamente essa estrutura filamentosa que faz a depuração, a filtração do sangue, promovendo a nossa homeostase e o nosso equilíbrio hídrico. Por exemplo, você acorda de manhã cedo e logo de cara é uma situação profundamente natural, você sente vontade de urinar. Você vai diretamente ao sanitário e começa a expelir esse material hídrico que estava retido na tua bexiga. Você só conseguiu urinar, minha gente, porque aquela água estava anteriormente no sangue e ela foi filtrada através dos rins. Os rins filtram aquele material que está no plasma, transforma em urina e depois de um certo tempo, esporadicamente, você coloca esse material para o meio externo. Perfeito? Agora, vamos entender um pouco mais sobre a anatomia. Além dos rins, que são os órgãos mais importantes da excreção humana, nós temos aqui dois longos canais que pegam, que coletam a urina recém-fabricada e colocam aqui embaixo, ó, nessa bolsa de armazenamento que é a nossa bexiga. A bexiga, gente, é um órgão que faz a retenção de urina durante um certo tempo. A concentração, ela varia muito de pessoa para pessoa, mas em termos genéricos, ela consegue reter aproximadamente 450 ml de urina, beleza? Obviamente que em Leonardo Carrasco, no professor Arthur Jones, em pessoas do sexo feminino, essa retenção ela pode ser maior ou menor, mas em termos gerais, de 450 a 500 ml de urina você consegue guardar na bexiga urinária. Agora, rim, uretés, que nós temos aqui, ó, que são os canais de acesso da urina para a bexiga, e por último, a estrutura que é a válvula de escape da nossa espécie, que é a uretra. A uretra feminina de pequeno porte, com a potencialidade apenas de colocar para fora a urina propriamente dita, ou seja, a uretra feminina no sexo feminino propriamente dito, ele é unifuncional, apenas excreta a urina, enquanto que no sexo masculino, essa uretra apresenta um porte físico maior, de no mínimo 12 centímetros, por isso que ela apresenta outras potencialidades que estão relacionadas também à reprodução humana, tá bom? Então, de baixo para cima, uretra, bexiga como órgão de armazenamento, tecido involuntário, que você não consegue controlar, a musculatura lisa involuntária. Nós temos aqui os ureteres e o local de filtração, de limpeza do sangue humano, que são os nossos rins. Agora, detalhando um pouco mais, né, gente? Percebe que associado ao sistema excretor, nós temos a participação direta do sistema circulatório. Nós temos aqui a representação em azul da veia renal, ou seja, quando o nosso sangue é filtrado, aproximadamente 98% do que acabou de ser depurado pelos rins será devolvido para o corpo humano a fim de ser reaproveitado. Galera, fixe isso na sua memória. O que você coloca no rim vai passar por uma limpeza natural e será recoletada pelo sistema circulatório. Por quê? Porque você tem que reaproveitar aquilo que acabou de ser o que acabou de passar por uma limpeza natural no sistema excretor. Aquilo que está em excesso, ou aquilo que é tóxico, que representa aproximadamente de 1 a 2%, você vai expelir para o meio externo na forma de urina. Então aqui, ó, representação da veia renal e da artéria renal que traz o plasma para que ele seja filtrado. Agora, gente, detalhe. Quando você faz um corte transversal no rim e analisa ele microscopicamente, a gente nota que dentro dele você vai encontrar milhões de filamentos que são os néfrons, que eu falei logo no início da minha explicação. Os néfrons fazem a limpeza do sangue,
a devolução desse plasma sanguíneo para a corrente sanguínea, a fim de que ele seja reaproveitado, e a formação de urina. Mas note que o nosso néfron, anatomicamente, é formado por várias partes, que são cobrados pelo Enem e também pelo SSA. Observa aqui, meu filho. A primeira parte do néfron é essa região na forma de pinça que a gente chama de cápsula renal. Na época que eu fazia o vestibular junto com o professor Jones, que não foi tanto tempo assim, nós chamávamos essa estrutura de cápsula de Bowman. Beleza? São sinônimos. Perceba que na região interna dessa cápsula nós encontramos um aglomerado de capilares, que nós conhecemos como glomérulo de Malpighi. É nessa região que você vai filtrar o sangue humano, o plasma cardiovascular. É nessa região que acontece a depuração de todo o plasma que acabou de penetrar no rim. Perfeito? Passando a cápsula e passando o glomérulo, que nas próximas aulas nós iremos aprofundar, você tem o tubo contorcido proximal, a alça de Henle, que é tanto descendente quanto ascendente, ela desce, ela sobe. O tubo contorcido distal ou distante, porque ele fica longe da cápsula. E por último, o tubo coletor. O plasma ele entra nessa região, passa por uma depuração natural, começa a circular por essas longas estruturas e é devolvido para a espécie humana. Aquilo que não for recoletado vai descer pelo tubo coletor e vai seguir todo o caminho anatômico da nossa excreção até ser expelido por meio da uretra. Perfeito? Então aqui nós temos uma aula inicial que fala sobre o funcionamento geral da nossa excreção, assim como a parte anatômica. Nos próximos eventos a gente vai aprofundar sobre o funcionamento dos néfrons. Um beijo para vocês, meus filhos, e muito obrigado.